Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 2 minutos, começando agora o Virtual News desta quarta-feira, hein? Ao vivo, 10 e 2, quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada, que precisa se organizar mais, né? Está um pouquinho desorganizado. Para você que nasceu no dia 20, parabéns, feliz aniversário, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Maravilha, hein? É muito bom fazer aniversário. 10 e 3 minutos, hoje o Virtual News conta com a participação de Denise Brito e José Luiz Lourenço Júnior, conosco aqui. Participando. Falei certo, José Luiz Lourenço Júnior? Falou, direitinho. Né? Falei certinho, né? Tá certo, eu olhei para mim mesmo, falei certo. É um pouquinho extenso o nome, mas sai. É quase, mais um pouquinho vira de Bragança, Silva, Aliança. Quem dera, hein? Quem dera. Bom dia Maria Clara, bom dia Denise, bom dia Júnior Santista. Bom dia, Márcia, Maria Clara, meu colega de bancada, Dr. José Luiz. E bom dia a você que nos ouve e nos assiste. E hoje vou mandar um beijo para minha tia Dalva, que fez aniversário no domingo. Tia, um beijo, você é minha segunda mãe. Deixo aqui minha homenagem e todo o meu carinho para você, querida. Te amo. Ai, Dona Dalva, parabéns, hein? Domingão aí. Dona parabéns. Dalva. Quantos anos, Dona Dalva? Não me recordo. Isso, me pegou. Olha que política, hein? Olha que política. Vou falar a idade. Não, é porque a mamãe tem 74, isso aí mas é conveniência a minha política, viu? É, eu tô achando que é assim, vou ficar bem na foto. Também acho. A mamãe tem 74, mas a minha tia é bem mais nova porque ela é a caçula. Então não vou expor aqui. 60 e alguma coisa, né, tia? 60 com ar de 50 e poucos. 61, mas ela é uma linda, maravilhosa. Com ar de 50 e poucos, Isso. tá certo. 10 horas mais 4 minutos. Júnior, vai mandar, tem alguma tia fazer aniversário agora? Não. Bom então, dia. Vamos aproveitar a tia da Denise, né? Sim. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara, doutora Denise. Estamos aí nessa quarta-feira, calorosa, né? E logo mais vou falar um pouquinho daquele que eu gosto de falar, o Santos Futebol Clube. É isso aí. Como diria o nosso saudoso, né? O homem do vozeirão, que cantava muito, né? É primavera. Primavera tá chegando. Tim Maia tá chegando, Tim Maia. 10 e 5, vamos para a pauta do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 20 de setembro de 2023. TSE mantém multa por fake news contra Lula nas eleições. Marinha e Polícia Federal fazem maior apreensão de cocaína no mar brasileiro. Câmara de São Paulo caça mandato de vereador Camilo Cristófaro por racismo. CNJ adia proposta para aumentar magistradas na segunda instância. Petrobras anuncia a primeira gasolina carbono neutro do Brasil. Isenção de tributos para serviços de reforma de pneus é aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. A comissão também aprova o Programa de Desenvolvimento de Indústrias de Fertilizantes e aprovado o estudo de implante cerebral em humanos com paralisia. Essas são as matérias do Virtual News desta quarta-feira, né? Tem bastante coisa para falar. E desconto de imposto, a gente vai estar falando sobre isso também. Agora vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, STF retoma o julgamento sobre marco temporal de terras indígenas. Acordo sobre saúde na ONU abre racha entre governo Lula e países ricos. Está no UOL Notícias.
CCJ da Câmara aprova a proposta que amplia a isenção tributária de igrejas e partidos. Está no Jornal do Brasil. Arena Fufuca. Sport liberou verba para estágio em reduto do novo ministro antes mesmo de sua posse. Matéria de O Globo. PF mira suspeitos de movimentar quase 6 bilhões em contrabando de ouro e garimpo na terra Yanomami. Está no G1. Vou conversar sobre os problemas que ele quer conversar comigo, diz Lula sobre reunião com Zelensky. Matéria no R7. Irã aprova a lei que reforça a punição para mulheres que nunca usam véu. Biden cobra a posição de líderes sobre a Ucrânia e Lula se distancia do conflito. Após acordo, comissão adia a votação de projeto para proibir casamento homoafetivo. Em Santos, CET abre concurso público para 39 vagas. Inscrições começam a partir de quinta-feira. Qual delas, todas elas, nenhuma delas, escolham. Fiquem à vontade. Eu vou me ater à minha área, não especificamente tão específico assim, porque não atuo nessa área. Mas como advogada de direito de família, vou falar sobre o casamento homoafetivo, que na verdade não é casamento, né? O casamento na nossa Constituição, ele ainda está como união entre homem e mulher. Então não seria o casamento, seria a união homoafetiva. Mas que, a meu sentir, é um retrocesso se isso acontecer, porque é uma coisa já pacificada, as pessoas têm direito a viver a vida delas como queiram. E de mais a mais, temos tantas coisas para discutir aqui no nosso Brasil, né, gente? Vamos combinar. Tanta pauta mais importante, que merece melhor análise e discussão do que uma coisa que já está resolvida e que, repito, mexe no direito das pessoas de viverem da maneira como queiram, regularizar, especialmente essa parte da regularização. É uma parte muito importante, porque essas pessoas ficavam à margem, né? Sem uma regulamentação, sem uma maneira de resolver, especialmente a parte sucessória. Você passava, então, muitos anos com um companheiro ou uma companheira, juntava ali um patrimônio e depois isso ficava só para a família, acabava não tendo como regularizar isso. Então, a união homoafetiva, que veio para ficar, merecia, sim, essa guarida por parte do Estado, e acho, da minha parte, um retrocesso mexer com isso. Eu vou destacar, além dessa notícia que você acabou de falar, doutora Denise, sobre a união homoafetiva, a seguinte situação. Eu acho que o que mais pesa sobre isso é a questão do nome. O nome casamento. O direito civil, ele copiou o nome casamento do Código de Direito Canônico, lá atrás. Então, eu acho que para colocar um pano quente, ou então o fim dessa celeuma, coloca o nome como união civil, acabou. Que aí você desvincula o casamento daquele sentido religioso que existe, até porque o casamento civil de religioso não tem absolutamente nada, né? Eu costumo brincar que o casamento religioso é muito mais sério do que o casamento civil. Então, eu acho que causar esse desvínculo seria a melhor solução. Mas eu queria destacar também a questão sobre os índios Yanomamis e a invasão que teve de terra e extração de ouro. Não era o PT que defendia tanto os índios? Fez aquele escândalo com a ministra Damares. E agora? Pois é. Por que ninguém faz absolutamente nada? Não se vê Leonardo DiCaprio falando nada, não se vê Greta Thunberg, os defensores dos índios, que costumam ser os partidos de esquerda, quer dizer, dizem que são, né? Eles tentam roubar as pautas. Mas nada, simplesmente nada acontece, está tudo normal e segue a vida, né? Acabaram os problemas dos índios, as queimadas na Amazônia que dispararam nesse mês simplesmente acabaram e assim segue. Esse é o Brasil. Infelizmente, é essa coisa toda que a gente vê. Bom, em relação a essa questão do casamento homoafetivo, lembrando que foi uma decisão do STF em 2011 e em 2013 também. Sim. E na Câmara não tinha sido alterado nada ainda na lei. E agora um pastor decidiu alterar a lei. Bem disse o Júnior Santista essa questão do direito canônico, está lá, o casamento é um termo utilizado pelo sistema religioso. Ponto. Agora, você não pode decidir a vida da pessoa baseada na sua religião, e sim na liberdade dela.
o direito de união. E vem naquela questão de resolver conflitos de direitos, né? Sim. A pessoa tem a vida com um ente do mesmo sexo, e de repente, lá no final da vida, um parte, o outro fica, e toda aquela estrutura que eles construíram durante a vida toda não lhe pertence. Sim, porque... Não pertence a outros, quer dizer, isso é uma injustiça. O direito, Márcio, nasce dos fatos da sociedade, né? Nós temos uma teoria falando aqui da teoria do direito, que é o fato, valor e norma. Então, existe um fato, a sociedade dá o valor, o Estado gera uma norma. Então, é preciso regulamentar essa questão da união homoafetiva justamente por conta disso, porque essas pessoas ficavam à margem, sem um respaldo do governo, né, das leis. E complementando a informação do Dr. José Luiz, há muitos anos atrás, antes de existir a lei civil, o que existia era apenas o casamento religioso. Então, a certidão que o padre concedia quando da realização do casamento, essa certidão era que valia, né? Depois veio o ordenamento jurídico, o Código Civil primeiro, nosso, em 1916, mas antes o que valia era a união religiosa. Então, por isso o casamento. E quando foi decidido na Constituição Federal, então acabou vindo com a lei que existia no direito civil, né? Casamento entre homem e mulher. Então, essa é uma curiosidade que o direito canônico balizou, sim, muitas leis nossas, principalmente as nossas leis civis, não é? Trouxe muita coisa para o nosso direito. Essa é uma curiosidade. Então tá aí, todo mundo aqui concorda de que, na verdade, não pode retroagir agora e tirar esse direito adquirido. Na verdade, tem que regular, tem que fazer a emenda constitucional, ainda vamos fazer. Que seja como o Dr. José Luiz comentou, né? Então, casamento entre homem e mulher e uma união entre os homoafetivos, não tem problema nenhum. Perfeito. Mas não um retrocesso no sentido de terminar essa regulamentação. Estamos falando, o que aconteceu, a lei vai acabar com tudo, quem já não vai retroagir para prejudicar. Um debate que me parece sem necessidade. E me parece mais uma disputa dentro de um campo que não é o democrático e não é uma questão, alguém tem que fazer. Volto a falar, a questão aí que o judiciário decidiu e é aquela questão. O STF tomou para si a decisão e agora a emenda da Constituição está lá. Não adianta o STF definir algo se está lá na Constituição, não foi alterado. Esse tipo de situação só é causado por conta do ativismo judicial, né? Se cada poder tivesse se colocado no seu espaço, nada disso teria acontecido. Então, é mais uma vez aquela invasão de esfera que causa um problema posterior. Muito se fala, mas também o legislativo ele não quis se manifestar e isso seria, entre aspas, interpretado como uma ausência. Na verdade, uma ausência ou uma vacância por parte do legislativo é uma posição. Então, eu acho que o ativismo judicial ele acaba criando essas distorções, porque aí depois alguém no Congresso Nacional fala assim, queremos compensar. Compensar como? Né? Nós temos um tema aí muito próximo aí que o STF está querendo legislar, que é sobre a questão do aborto. Pura e simplesmente ele vai ocorrer de novo essa supressão de poder. E aí, como é que vai ficar isso Outra daí? discussão aí, que vai voltar. Volta lá, a lei alterada e volta lá. A questão vai cair no colo do também. Congresso novamente. Com as drogas também, exatamente. Então, todos esses temas polêmicos são fatos para o legislativo colocar a mão. Se o legislativo não coloca a mão, isso também é uma posição do legislativo. É isso que tem que ficar claro. Até porque eles são nossos representantes, né? Exato. Não é porque quero mudar. O legislativo tem que tomar um seu posicionamento e são os eleitos para isso. Exatamente. Os 11 ministros, ou como eu costumo brincar, a senhoria brasileira, eles não foram eleitos, eles não receberam nenhum voto. Então não lhes dá direito de legislar em absolutamente nenhuma matéria. Perfeito. 10 horas, mais 16 minutos. Vamos para as pautas, ok? Vamos para as pautas, Maria Clara. Maravilha. Vamos para as notícias agora. Está aqui. TSE mantém multa por fake news contra Lula nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem manter a decisão que multou em R$30 mil o senador Flávio Bolsonaro do PL e a deputada federal Bia Kicis,
pela postagem de desinformação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral de 2022. Durante as eleições, a campanha de Lula entrou com uma ação no TSE e acusou os parlamentares de publicarem nas redes sociais declarações distorcidas proferidas pelo então candidato durante o debate provido pela TV Globo, em outubro do ano passado. Em uma das postagens, o senador questionou: Lula quer que microempreendedores individuais MEIs paguem taxas para sindicatos? No ano passado, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou a remoção das publicações e aplicou a multa. Na sessão de ontem à noite, por maioria dos votos, os ministros rejeitaram o recurso das defesas dos parlamentares e mantiveram a punição. Além de Moraes, votaram pela manutenção da multa os ministros Benedito Gonçalves, Floriano de Azevedo Marques, Carmen Lúcia e André Ramos Tavares. Nunes Marques e Raul Araújo votaram a favor do recurso e entenderam que postagens ocorreram dentro da liberdade de expressão. No processo, a defesa de Bia Kiss alegou que a deputada fez sua manifestação pública sobre sua preferência política e não cometeu propaganda irregular. Os advogados Flávio e Bolsonaro alegaram que não houve descontextualização das falas, mas apenas divulgação de fala efetivamente proferida. Eu confesso que eu não recordo mais dessas postagens e eu não vou falar a respeito. Mas multou, pagou. Se não, agora, se é uma perseguição, se não é uma perseguição, não sei dizer. Mas fake news, não pode. Agora, cabe aí o Supremo decidir. Acho que já não cabe mais nada, né? Eu vou dizer o que eu penso aqui sobre essa questão fake news. Nós estamos vivendo uma era que me preocupa muito. Porque o liame entre o que é fake news e o que é patrulhamento do pensamento, essa linha é muito tênue. Foi criada agora nesse governo uma coisa chamada Defensoria em Defesa da Democracia. Já falei disso aqui, vou repetir. O que é essa defensoria? Em verdade, nós não sabemos o que é. Defensoria em Defesa da Democracia. Mas quem vai definir o que é essa defesa, o que é democracia, o que é ato antidemocrático, o que é fake news, o que é liberdade de expressão? Então, se você diz uma coisa e, porventura, essa defensoria entende que aquilo ali é um ataque contra a democracia, por exemplo, você vai ser processado, como já temos jornalistas sendo processados, né? Já citei aqui semana passada, repito, existem repórteres e jornalistas que estão sendo processados. O Alexandre Garcia é um deles. Então, você tem um fato, uma notícia ou meramente uma opinião que você queira dar. Hoje em dia você tem que ficar meio assim, porque essa Defensoria da Defesa da Democracia é quem vai dizer o que você pode dizer ou não. Então, começo o meu raciocínio mostrando isso, né? Esse patrulhamento do pensamento. Para além disso, me parece que a deputada e o senador Flávio Bolsonaro foram multados porque disseram que o imposto sindical ia voltar. Estavam mentindo? Me parece que não. Afinal, o STF liberou aí a volta do imposto sindical com um novo nome, mas é nada além disso. Então, não sei se essa multa me pareceu tão justa, porque de fato se efetivou a volta do imposto sindical, que, caso o trabalhador não queira contribuir, vai ter um trabalho danado, vai ter que perder um dia de trabalho, ir até o seu sindicato, enfrentar uma fila que não será pequena, a depender da categoria, para negociar lá, dizer por que não quer. Certamente vai ser abordado, né, para que seja doador, enfim, que aceite lá pagar o imposto. Então, ficamos aí, né? Entre a liberdade de pensamento e entre o nosso direito de contestar e querer saber, sim, de levantar questões, como foi o caso da deputada Bia Kicis durante a eleição. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, que obviamente não é aplicado aos políticos, ele fala sobre propaganda enganosa, né? E me parece que se a gente fosse punir propaganda enganosa entre os nossos parlamentares e membros do executivo, ia faltar dinheiro para indenização nesse país, né? Porque o que não falta é propaganda enganosa. Haja vista, se você olhar as propagandas que o Luiz Inácio fez, falando, olha, você vai voltar a comer picanha, que não sei o quê. Minha picanha até agora não chegou. Então, ainda tem mais 3 anos, né? Então, talvez eu ainda tenha tempo para poder fazer essa execução desse tipo de coisa. Fato é,
A questão não é o que fala, mas quem fala, né? Então a gente observou muito bem que houve um desequilíbrio por parte do TSE com a campanha do Lula. Foi muito benevolente com a campanha do Lula e nada benevolente com a campanha do Bolsonaro. E aqui nem é uma questão de fazer defesa do Bolsonaro, tá? É que o Lula pôde falar todo tipo de coisa. Ele pôde chamar o Bolsonaro de genocida, dentre outras coisas, e aí estava tudo certo, estava tudo normal. E depois você vê a declaração do ministro Barroso falando assim: derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, a imparcialidade parece que ficou em algum lugar por aí, né? Ele pediu desculpas, né? Foi público, pediu desculpas, ficou muito mal essa declaração do Barroso. E aí eu pergunto, aí fica a questão: se a lei do impeachment passar, declarações como essa podem ser punidas com o impeachment. Exatamente. Então vamos ver, né? A que ponto chegaremos no Brasil? É lógico que cada juiz tem o direito e toda a condição de ter a sua escolha política e tudo mais. Só que o cargo que exerce não permite ter esse tipo de declaração. Esse arrobo. Eu acho que a questão que envolve aí o Supremo Tribunal Federal, não só o Supremo, mas também alguns juízes do STJ, talvez seja um excesso de vaidades. Se você observar a Suprema Corte Americana, nenhum juiz dá entrevista, nenhum juiz dá nada, entendeu? Então eu não consigo entender essa necessidade de tanto aparecer dos membros do Supremo Tribunal Federal. A saber. 10h23, vamos para a próxima matéria. Marinha e Polícia Federal prendem maior apreensão de cocaína no mar brasileiro. A Marinha do Brasil e a Polícia Federal apreenderam 3,62 toneladas de cocaína, 3.620 quilos de cocaína ontem no litoral de Pernambuco. Foi a maior apreensão da droga realizada no mar brasileiro, segundo a Marinha. A ação faz parte da Operação Ágata Nordeste, que combate os crimes de transfronteiriços e ambientais. De acordo com a Marinha, o navio patrulha de 500 toneladas abordou a embarcação Palmares 1, onde a droga foi encontrada e que tinha como destino a África. Havia 5 tripulantes a bordo, que foram presos em flagrante por tráfico nacional de drogas e associação para o tráfico. As penas pelos crimes podem chegar a 35 anos de reclusão, conforme a Polícia Federal. A embarcação foi rebocada pelo navio patrulha para o porto de Recife. A ação ocorreu a 18 milhas náuticas de Recife, aproximadamente 33 quilômetros. A informação é da agência Marinha de Notícias. Então, boa notícia, né? Isso é muito bom. Já essa situação aí de combate às drogas. Vou lembrar aqui de Fernando Henrique Cardoso, quando determinou a ocupação de um dos pontos mais distantes do oceano, né? Próximo à costa brasileira, que dali partir as 200 milhas náuticas que o Brasil, a faixa de domínio de águas brasileiras, né? Isso foi espetacular e abriu toda essa possibilidade, inclusive do pré-sal, né? Que não estão em águas internacionais, estão em águas brasileiras, né? Então, lembrando aí do FHC, que à época o governo mandou instituir uma instalação onde tem habitação, as pessoas estão lá, né? É um centro de pesquisa e tudo mais, e a partir dali as 200 milhas náuticas passam a contar. Isso é muito bom, né? Tá aí. O Brasil, ele é considerado um dos principais entrepostos de exportação de cocaína no mundo. É triste, né? Porque a costa brasileira é utilizada para alcançar a Europa. Então isso não é bom para a gente. Em 2015, eu fui pesquisar, foram apreendidos 33 quilos de cocaína também no mesmo porto. Em 2020, no porto de São Sebastião. Dito isso, que não é nada bom para nós, né? Não vou me atrever a fazer maiores comentários, tendo ao meu lado um grande advogado de direito marítimo, vai saber elucidar essa questão muito melhor do que eu. O comércio marítimo, ele ainda é o grande responsável pelo comércio mundial, né? 95% das cargas, elas são transportadas pelo transporte marítimo. E, obviamente, a cocaína também, né? Embora não seja uma carga oficial, ela é uma extraoficial e das maiores commodities que existem, infelizmente. O Brasil, infelizmente, também, ele é um dos pontos do narcotráfico, ele é uma rota regular, por assim dizer, do narcotráfico. E não são raros esses casos de apreensão. Se a polícia e a Marinha insistirem, elas vão encontrar muita coisa. Aliás, as cargas colocadas em containers envolvendo cocaína, né, no caso, elas causaram uma situação no mínimo complicada, porque em alguns lugares do mundo já foram encontrados
cocaína nos peixes. Se você for comer um peixe, ele está contaminado por cocaína, porque os contêineres caem no mar, cheios de cocaína, os peixes vão lá e comem. Tubarões, né? Recentemente houve uma notícia. Então você vê que a situação não é nada legal. Esse comércio ele existe, ele não é pouco, e ouso dizer que ele até causa impactos na economia se ele for interrompido por completo. É uma das loucuras dos nossos tempos, mas infelizmente a droga ela é uma commodity, sim, e o Brasil é um dos líderes dessa commodity, infelizmente. Algumas facções já foram consideradas aí narcotráficos, né? Então o mundo já começa a observar. Bom, vamos apoiar na instrumentalização da Marinha, a inteligência da Marinha, que é uma das melhores, e considerar aí que em pouco tempo teremos aí cada vez mais uma força naval sobrepujante e dominando as nossas águas e eliminando esse tipo de comércio, com certeza. Né? Já pensou aqueles submarinos que são pegos de vez em quando por aí, aqueles que são submarinos caseiros, que o pessoal enche de droga e segue para fazer o translado? Se não eliminar totalmente, o que acho que é uma utopia, mas pelo menos diminua, né? Para a gente sair dessa estatística de maior. Eu costumo colocar o objetivo lá em cima, porque aí você aumenta os 30% que alcança, né? Exato. É uma boa tática, Márcio. É uma boa tática. Você fala, vou acabar, aí 30% tá bom. Você fala, vou acabar com 50%, aí você ponta, aí fica pior ainda. Sim, tá certo. 10h28, próxima matéria. Câmara de São Paulo caça mandato do vereador Camilo Cristófaro por racismo. A Câmara Municipal de Cubatão cassou ontem o mandato do vereador Camilo Cristófaro do Avante por quebra de decoro parlamentar. De São Paulo, né? Perdão. Câmara Municipal de São Paulo, olha eu aqui. Quebra o decoro parlamentar após ele ter feito uma fala racista durante uma sessão de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, em maio do ano passado. Segundo a Câmara dos Vereadores de São Paulo, esta foi a primeira vez na história que um vereador perdeu o mandato por racismo. A perda do mandato de Cristófaro foi aprovado por 47 dos 55 vereadores. Houve 5 abstenções, uma ausência e nenhum voto contrário. O quórum necessário para a cassação era 37 votos, 2/3 dos parlamentares. Cristófaro e a vereadora Luana Alves, do PSOL, não puderam votar por serem partes do processo. A sessão que julgou o vereador durou cerca de 3 horas. O episódio que determinou a cassação do vereador ocorreu em maio do ano passado. Camilo Cristófaro participava de uma forma remota de uma sessão de comissão parlamentar de inquérito dos aplicativos na Câmara Municipal de São Paulo. Como o microfone do vereador estava aberto, o áudio da fala dele com outra pessoa acabou vazando para a reunião. Não lavaram a calçada, isso é coisa de preto, né? Foi a frase ouvida durante a sessão. Com a acusação de Cristófaro, assume o mandato o primeiro suplente do PSB, Adriano Santos. A informação é da Agência Brasil. É interessante essa matéria, porque o pessoal falou, pô, mas ele falou aí. Não, ele falou. Ele falou. Se não falou em público, ele falou, ele posicionou. Se é uma forma racista, ao pleno, como ele disse antes, que ele não era racista, mas denota uma observação racista. Sim. Se aquele racismo que o pessoal diz que já está inserido nas pessoas. Sim. E que muitas vezes elas mesmas até não entendem ser racismo, mas enraigado já. Enraigado ali, né? Aquele racismo estrutural, já está lá. E ele acha que não é, mas é. A frase por si só não tem defesa. Senhora. Eu vou comentar como que se deu todo esse episódio, né? Isso aconteceu o ano passado. Contudo, a Justiça de São Paulo foi movido um processo contra esse vereador e o juiz absolveu o vereador. Entendeu que, apesar da frase ter sido infeliz, não havia intenção de ofender, né? Naquele contexto que ele estava falando ali. Então o juiz entendeu, ele usou uma frase infeliz, não estava dentro do contexto de racismo, então ele foi absolvido. Mas, como muito bem dito pelo Márcio, não é bem assim. Se um vereador, né, e é uma pessoa pública, externa um pensamento assim, é porque isso sim está dentro dele, é o que ele sente, que um trabalho menor, um trabalho sem êxito ou uma coisa mal feita seria oriunda de uma pessoa preta. O que é lamentável, rechaço aqui, não cabe mais esse tipo de comportamento e pensamento na nossa sociedade. E meus parabéns para a Câmara de São Paulo, que
optou por essa cassação, porque o Poder Judiciário decidiu que não, né? Então, a Câmara, com o poder que lhe é conferida, e mais uma vez cabe aqui a observação também, né, do papel da Câmara, seja dos vereadores, dos deputados estaduais, federais, em resolver as coisas. Não é o que temos visto, né? Temos deixado tudo na mão do Judiciário. Então, a meu sentir, foi uma punição e que sirva de exemplo para a gente não ter mais que noticiar esse tipo de coisa lamentável, não é? Onde as pessoas não são respeitadas e externam pensamentos racistas, que, repito, não cabe mais nenhum tipo de declaração ou comentário, ainda que seja, mas foi um comentário infeliz. Não cabe mais, ponto final. 2023, ainda temos casos de racismo, infelizmente. É triste, triste. Por mais que diga, essa declaração foi privada, aconteceu por acidente, ele falou, não tem o que dizer. E aí coube o julgamento político à Câmara, e a Câmara entendo que acertou, e não foi pouco não, acertou em cheio. Não é cabível nessa era que nós vivemos, e acho que em qualquer era, esse tipo de preconceito é completamente incabível. Branco, negro, amarelo, todos somos iguais. Se você fizer um furo aqui, vai sair sangue. O mesmo sangue que sai aqui sai numa pessoa negra, uma pessoa amarela. Então, vamos parar com isso, né? Pelo amor de Deus. Isso é completamente incabível. Não faz mais sentido. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Eu vou fazer só um apontamento nessa questão, porque a gente sabe que a Câmara acabou acertando, e na contramão do que geralmente a gente vê. A gente vê o Judiciário condenando e o Legislativo passando o pano. Agora não. O Judiciário não condenou, mas o Legislativo falou, não funciona assim. Que isso sirva de lição. Lembrando, claro, que a opinião pública ficou em cima dessa questão. Isso é muito importante. Por isso que eu falo que o quarto poder precisa se organizar. Em relação a esse exemplo da Câmara de São Paulo, que ele sirva para as demais câmaras, assembleias, né? E para o Congresso. Opa! A serenidade e a assertividade. Sim. Não pode. E que sirva também não só para essa questão do racismo, mas para a corrupção, para a malversação, para toda a situação que envolve o erário público. E esse acontecido, né, em que pese aconteceu por esse episódio lamentável de racismo, mas é um bom exemplo para demonstrar o poder dos poderes que o Márcio fala aqui quando inicia o programa, né? Vocês têm poder e eles podem, os eleitos por nós, sejam vereadores, deputados estaduais ou federais, presidente, quem quer que sejam, tem poder sim de fazer as coisas mudar, de fazer acontecer, de punir, de dar o bom exemplo, não é? Fica aqui a dica agora, fica a dica, né? Fica a dica. Eu penso só uma coisa, além de tudo isso, muito se fala aqui no Brasil em educação, e as pessoas confundem muito a educação com a escola. Eu acho que falta um pouquinho para o brasileiro uma questão de civilidade, né? Não só com essa questão do racismo, mas com tudo. O Brasil é um país extremamente violento. O povo brasileiro é violento. Ou vocês acham normal ter 40 mil homicídios por ano neste país? Já foi 60. Está em 40, mas ainda é muito. Triste. Então, eu acho que tudo isso, essa questão de racismo, essa falta de civilidade, essa violência, as nossas ruas sujas, tudo isso é um conjunto que o brasileiro precisa melhorar. E esse tipo de ação, quando ela é punida, você cria um exemplo. E o exemplo arrasta. Então, é necessário que isso aconteça, que todos os outros temas sejam também levados em consideração e sejam sérios, como esse foi, e a Câmara acertou. Está perfeito. Precisa continuar, não pode parar. Vamos tornar o Brasil um país melhor, por favor. Eu vou aproveitar que o Júnior falou, vou fazer só um comentário da minha geração, né? Que tem uma frase que diz: educação vem de berço, instrução é na escola. Exato. É isso aí. 10h36, próxima matéria. CNJ adia proposta para aumentar magistradas na segunda instância. O Conselho Nacional de Justiça adiou a aprovação de uma medida para aumentar o acesso de juízas à segunda instância do Judiciário em todo o país. Até o momento, o Conselho tem 3 votos para aprovar um ato normativo e alterar as regras de promoção de magistrados. O objetivo é permitir que os tribunais atinjam a paridade do gênero na magistratura. A análise do caso foi suspensa por um pedido de vistas do conselheiro Richard Painkin, que deve ser retomada na próxima semana. Pela proposta da relatora conselheira Salise Sachonet,
As vagas para a promoção de magistrados também deverão ser preenchidas a partir de uma lista exclusiva composta por juízas, além da atual relação mista de homens e mulheres aptos à promoção por igualdade cronológica. Se a medida for aprovada pela CNJ, os tribunais deverão alterar as promoções entre a lista mista e a lista exclusiva de mulheres a partir de 1º de janeiro de 2024. Na avaliação da conselheira, medidas de impacto são necessárias para corrigir o déficit de juízes na segunda instância da Justiça. O ingresso à primeira instância é feito por concurso público. Não há dúvida que os objetivos perseguidos pela medida, promoção de equidade de gêneros nos tribunais e combate à discriminação sexual indireta nas carreiras da magistratura, são legítimas e revistas da estatura constitucional, afirmou. O voto da relatora foi acompanhado pelos juízes Luiz Felipe Vieira de Melo e Mário Maia. De acordo com os dados da CNJ, o Brasil apresenta baixa representatividade feminina no judiciário. Segundo o Conselho, a medida nacional apurada em 2022 é de 38% de mulheres e 62% de homens na magistratura. As informações são da agência CNJ. Se na casa que se faz justiça, se tem toda essa consolidação injusta, o que esperar das demais casas desse país? Se até para isso tem uma dificuldade, um pé de vista, o outro quer ver, quer dizer, se até para isso, para uma ação como essa, para ajustar dentro de um tribunal, tem essa dificuldade, imagina-se então nas outras casas desse país. Imagina na política, imagina na composição das casas de leis, né? Fiquem à vontade. Sim, eu vou defender o meu peixe aqui, o meu e da Maria Clara, que é mulher, então vou fazer a nossa defesa. O índice realmente é baixo, né? A matéria fala em 38% de mulheres e 62% de homens no ingresso da magistratura em segunda instância. Mas também há que se ressaltar que na primeira instância o índice é baixo igual. E isso por quê? Vocês parem para pensar. O ingresso na magistratura não é fácil. Quem aqui estuda ou já estudou, né? Ou já tentou se enveredar pelos caminhos da magistratura, do concurso público, aliás, todos os concursos públicos, mas a magistratura em especial. É uma carreira muito difícil, requer 10, 12 horas de estudo no mínimo por dia. Então você veja como que uma mulher que geralmente é mãe, dona de casa, às vezes, além de dona de casa, é provedora do lar, então tem que trabalhar, né? Absorver toda essa carga. Por óbvio, para as mulheres, o tempo de estudo e preparação é muito menor. Então, os homens certamente ingressam em porcentagem muito maior na magistratura. Isso na primeira instância e, por óbvio, na segunda instância, o ingresso vai ser menor também. Então, a meu sentir, a medida do CNJ é acertada. Me parece que seria uma espécie de cota para as mulheres, né? Mas que essas mulheres tenham condições de ingressar na segunda instância e galgarem esse cargo, né, esse patamar da segunda instância, primeiro elas precisam de mais oportunidades também aqui na primeira instância, porque se aqui também está baixo, obviamente, na segunda instância também o índice será baixo. Talvez se essa ação do CNJ tenha até dificuldade para ser efetivada. No sentido de, essas mulheres que certamente virarão desembargadoras, onde elas estão? Essas juízas, bem não lembrado, na verdade você precisa de um acesso ainda maior das mulheres na magistratura. Exato, o ingresso tem que começar aqui embaixo. Mais oportunidade para a mulher estudar, mais tempo, não sei, medidas que ajudem, porque a gente sabe de casos de meninas, né, que estudam desde o começo da faculdade, ou quando terminam, já começam ali a estudar. As que passam, eu vou dizer o que eu sei, abrem mão do casamento, da maternidade, da família, para que possam somente estudar para a magistratura. Mas a maioria das mulheres não. Né? Aí, ó, assina embaixo, gênero, número e grau. Magistrada Denise. Júnior. Me parece uma atitude muito correta do Conselho Nacional de Justiça de estabelecer essa paridade e essa igualdade, o que acho que não é só uma questão sobre as mulheres, mas sobre tudo, né? O Brasil ele é um país muito desigual para tudo. Isso reflete no judiciário, reflete na sociedade de um modo geral.
Eu, de modo particular, eu sempre costumo achar um tanto quanto complicada essa história de cotas, mas me parece que o CNJ ele não está fazendo exclusivamente por meio de cotas. Ele está tentando ali fazer toda uma conjuntura que chegue a um número realmente paritário e muito igual. Entendo que todas essas juízas elas têm sim talento, têm capacitação para exercerem o cargo de desembargadoras e acho que esse tipo de ação ela é positiva sim. O judiciário ele precisa de equilíbrio em tudo, né? Aliás, talvez equilíbrio é o que falte muito no judiciário nos dias de hoje e vamos passar essa responsabilidade também para as mulheres de fazer com que o judiciário se torne um lugar melhor. Tá aí, lembrando que conforme a situação no STF, se Dino assumir, vai se retardar em 14 anos a possibilidade de uma mulher assumir o STF. Ou seja, sai uma mulher e se coloca um homem. Já começa lá em cima, né? Você quer dar um exemplo, ó. Sim. Dino, espera aí, não é você não. Vamos agora trazer uma mulher para assumir a vaga da ministra que está se aposentando. Pois é, perderemos uma oportunidade, né, de trazer uma mulher para a mais alta corte do país. E veja, eu tenho um pensamento, e a pensar ainda é possível, né? Ainda não proibiram. É permitido ainda. Não, mais alta, dependendo do pensamento. Ainda não proibiram o pensamento, então vou externar aqui o que eu penso como advogada da área de direito de família. Existem questões que quando você conversa com uma juiz ou mesmo uma promotora para julgar, especialmente as ações de direito de família, não é? Me parece que a mulher ela tem uma outra sensibilidade para olhar e decidir as coisas. Por mais que o juiz tenha que se ater à lei, a gente sabe que não funciona assim. Algumas questões requerem uma sensibilidade maior, especialmente quando versam sobre crianças, guarda de menor, conflitos do casamento, coisas que só a mulher tem aquela sensibilidade para poder avaliar, sentiu na pele, sabe como é. Então, eu acredito que essa representatividade da mulher no judiciário faz a diferença, sim, em questões, assim, pontuais. Aí. Eu queria fazer um comentário sobre a indicação do Flávio Dino. Eu estou com uma impressão muito ruim de que o cargo de ministro da Justiça se tornou um cargo de estágio para ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Obviamente André não coube ao ministro Zanin, mas nós vimos o André Mendonça, agora nós estamos vendo o Flávio Dino. E meio que na linha que a gente estava conversando aqui antes, Márcio, sobre aquela questão da vaidade, da exposição que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino me parece um nome para lá de inadequado. Além de roubar uma vaga de uma mulher no Supremo Tribunal Federal, ele é uma pessoa que vive se envolvendo em polêmicas, ele não tem um notável saber jurídico, é uma situação um tanto quanto complicada. Será que aquela questão dos princípios constitucionais elas foram realmente atendidas para indicar o Flávio Dino? Olha, lembrando que a indicação do Dino faz com que a pasta, né, a pretensão do PT é dividir a pasta, né? De um fazer dois. Então, aí Ministério da Justiça, Segurança já ficam apartados se cria uma nova pasta. Até isso aí já está se discutindo. 10h45, próxima matéria. Petrobras anuncia a primeira gasolina carbono neutro no Brasil. A Petrobras anunciou ontem o lançamento da gasolina Petrobras Podium Carbono Neutro. Segundo a estatal, é a primeira gasolina do mercado brasileiro a carregar esse título. Isso significa que os gases de efeito estufa emitidos em todas as etapas do ciclo de vida do combustível serão totalmente compensados com ações de preservação e de recuperação florestal de biomas nacionais. A gasolina Petrobras Podium existe desde 2002 e vem sendo aprimorada desde então. É um combustível de alta performance que tem menor teor de enxofre do mercado e é a maior octanagem de fábrica. Dessa forma, melhora o desempenho do veículo, colabora para a eficiência do transporte e reduz a emissão de gases de efeito estufa. Para agregar o título de carbono neutro ao combustível, a Petrobras informa que recorreu à metodologia da avaliação do ciclo de vida. Por meio da ACV, seus mensurados dos gases de efeito estufa emitidos pelos produtos, considerando todo o ciclo de vida do combustível, envolvendo extração e produção das matérias-primas, transporte, processamento, distribuição e uso final. Os resultados obtidos foram revisados por um painel de especialistas de consultoria da ACV Brasil.
Segundo a Petrobras, as emissões de gasolina Petrobras Podium serão previamente compensadas antes mesmo da venda ao consumidor. A estatal se diz comprometida em ampliar investimentos em soluções de baixo carbono e em oferecer produtos mais sustentáveis e eficientes. Produzida na refinaria de Presidente Bernardes, em Cubatão, São Paulo, a Petrobras Podium não é encontrada em qualquer revenda, estando disponível exclusivamente em postos da empresa selecionados nas principais cidades do país. Agência Brasil. Eu acho que nem Cubatão tem Podium. Essa aí. Onde fabrica, acho que não vende. Por sinal, uma das gasolinas que eram mais caras do país, né, ao lado da cidade, ao lado da refinaria, e deu uma baixada aí. Desde o ano passado o pessoal está mais equivalente, né? Mais uma das gasolinas mais caras. Pódio menor, mas também compensação de carbono, né? Aí eu pergunto, e a compensação do diesel, e a compensação da gasolina comum, né? E a compensação do etanol, e essas compensações, como fica? Já que uma tem, por que as outras não têm? Sim. Eu estou muito crítico, eu tenho que parar um pouquinho. Eu fui dar uma pesquisada porque o que significava esse carbono neutro, né? Então a empresa retira da atmosfera a mesma quantidade de CO2 que ela emite. Esse é o tal carbono neutro que a matéria fala. Mas, como disse o Márcio, fica aqui o questionamento, se realmente é uma medida efetiva ou é só para inglês ver, né? Como costuma dizer o Dr. José Luiz. Eu já ia usar justamente essa expressão, que é só para agradar o Leonardo DiCaprio. É mais uma medida para inglês ver, porque essa história de carbono neutro, essa coisa toda, olha, me parece mais uma balela do que qualquer outra coisa. Infelizmente, os países ricos, eles não entraram ainda no mercado de carbono, aliás, não querem fazer isso de jeito nenhum. O Brasil teria muito crédito de carbono aí para sustentar para o mundo, afinal de contas nós temos reservas ambientais gigantescas e essa possibilidade de compensar carbono, né? Mas sobre a gasolina Podium, foi falado ali que ela foi lançada em 2002. Eu como adoro Fórmula 1, eu lembro de quando a gasolina Podium ela passou a ser utilizada na equipe Williams da Fórmula 1, que foi quando ela foi lançada. E ela teve realmente um ganho de performance, não só do carro, mas da economia de combustível. É um dos melhores combustíveis do mundo. É verdade que neste meio tempo de 2002 até 2023, nós estamos falando de 21 anos, essa gasolina ela teve uma perda na pesquisa, né? Hoje o combustível utilizado na Fórmula 1 já é um pouquinho mais avançado que a Podium, mas para você chegar numa bomba de combustível e conseguir uma gasolina desta qualidade realmente é algo raro no mundo. E a gasolina Podium ela é muito boa, assim, comparada aos combustíveis comerciais. É óbvio que para alta performance, como é na Fórmula 1, os combustíveis são especiais e não são encontrados em qualquer posto. Mas tem algumas distorções, como bem disse o Márcio, né? Ela é produzida em Cubatão e não tem nenhum posto em Cubatão. Então, salvo engano, não tem Podium em Cubatão. Tem dessas distorções aí sobre a gasolina. A grande questão, quando você mesmo falou a respeito do crédito de carbono, né, que é essa questão, aí eu me pergunto, nós temos a Amazônia, sim, é um tremendo crédito de carbono. Peraí, então o europeu poluiu lá, aí ele vai revitalizar na Amazônia aqui. Peraí, mas eu poluí para os pulmões que estão respirando lá. Quando eu coloco meu carro na cidade de São Paulo, dou a partida e começo a andar e queimar combustível, CO2 para todo lado, como é que eu vou fazer o crédito de carbono em um outro local? Não, eu tenho que fazer um crédito de carbono justamente na cidade em que eu estou poluindo. Agora, eu vou fazer crédito de carbono longe, quer dizer, o teu pulmão, então, né, aí. Ou seja, eu vou poluir aqui, mas eu estou fazendo crédito de carbono lá. Mas a poluição toda, o grande CO2, está aqui perto de você, do estufa, está todo mundo de boa. Só um ponto, Márcio. Você citou sobre essa questão aí com o europeu fazendo essa compensação. O do europeu ainda é pouco. Você imagina a China. Quanto que a China polui do mundo e ninguém fala um A. Eu não vi até hoje o Leonardo DiCaprio e a Greta Thunberg reclamarem da China. Tinha uma nuvem, né? Tem uma nuvem sobre Pequim. É um negócio de louco. De vez em quando aparece o sol, pessoal. De vez em quando aparece o sol, as pessoas conseguem ver o sol. É uma loucura. Mas parece que a questão ambiental ela só é cabível para o Brasil. Para nenhum outro país do mundo. Vamos fazer compensação do carbono mais longe. A gente nas grandes cidades. Aqui não. Deixa por aí, né? Aqui não, cidades, não dá. Aqui não e muito menos na China, né? Na China. Pois é. Carro elétrico, tá chegando.
10h51, o que vamos fazer com as baterias? 10h51, próxima matéria. Isenção de tributos para serviços de reforma de pneus é aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem um projeto de lei que isenta os serviços de reforma de pneus usados de pagamento de PIS, PASEP e da CONFINS. O PL 2470 de 2022, da senadora Margarete Busetti, do PSD, recebeu o relatório favorável do senador Mário Cavallo Júnior e segue para a Câmara dos Deputados se não houver pedido de votação no plenário. As informações é da agência Senado. Vamos dar isenção, vamos isentar. Vamos isentar, porque isentando a gente deixa de recolher impostos ou então recolhe só daqueles que vão ter que pagar, que pagam um pouco mais, né? Então vamos isentar. A palavra é isenção o máximo para alguns setores. Quem pedir e correr atrás tem isenção. Quem não pedir e não correr atrás fica na sua. Quem não chora não mama, né? Gente, vamos dizer, quando é que vai ter uma reforma tributária, né? De fato, né? Porque vamos isentar. Júnior Denise. Para além da isenção dos impostos, eu vou me atrever aqui a fazer um comentário das minhas pesquisas, né? E falo me atrever porque o Dr. José Luiz, homens, né, sabem melhor de carro do que eu, enfim. Mas me parece que esse remold que falam dos pneus funciona muito bem na Europa. Porque aqui, como tudo no Brasil, o Inmetro flexibilizou, por assim dizer, as regras. Então, por exemplo, você não precisa manter as características originais do pneu. Você pode, me parece que, raspar o lado, o Dr. José vai me corrigir se eu estiver errado, e apaga ali, faz uma remodelagem ali, ao melhor estilo Brasil, né? Na base da gambiarra. Então, por exemplo, você tem num carro um pneu remold de uma Ferrari, por assim dizer, na frente, e atrás você tem um pneu remold de um Celta ou um Palio. Agora eu pergunto, isso é seguro numa estrada? Como é que fica? Olha, Dr. José Luiz vai me responder aqui. Olha, graças a Deus... Pode causar acidente? Como é que é esse? Graças a Deus o proprietário de uma Ferrari não se mete a fazer um pneu remold, porque você imagina um pneu homologado para 300 km por hora com um remold, seria um risco do tamanho do mundo. Remold, mas o exemplo que trago seria um risco do tamanho do mundo. Realmente os pneus remolds aqui no Brasil, eles são perigosíssimos. Essa que é a grande verdade. Não se recomenda que se use. Porque a gente não sabe, como bem disse a doutora Denise, sobre esses padrões de reconstrução do pneu. Agora, vamos nos ater aqui a essa questão da isenção. O Brasil, mais uma vez, ele mostra esse salseiro tributário que a gente não consegue entender nunca. Estamos no meio de uma reforma tributária, né? Ela vai chegar em algum lugar, afinal de contas, porque outro dia a gente discutiu uma outra isenção. Agora nós estamos discutindo isenção de pneu. Qual é a próxima? Que nem vocês dois falaram, chorou, mamou. A grande verdade é essa. Daqui a pouco vão ser as montadoras que vão falar assim, olha, queremos a nossa parte também, isenta lá o imposto X ou Y. Mas nós estamos próximos aí de mais um aumento de combustível e o governo Lula, com o grande ministro Haddad, chegou e falou assim, olha, toda aquela questão de impostos e compensação de ICMS vai ser cancelada. Vamos colocar os impostos de novo no combustível. Mas aí para o pneu remold tem isenção de imposto? Eu não consigo entender aonde se quer chegar com isso. De verdade. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu tenho a honra de ter sido caminhoneiro, ter tido caminhões. E, obviamente, quando a gente fala na questão dos pneus, de recapagem de pneus, esses pneus que o consumo por parte da frota de caminhões no Brasil é enorme. E é algo que é exercido em um primeiro dia, que a gente tem algumas etapas, recapagem a frio, recapagem a quente, né? Dependendo da carcaça do pneu, você tem uma qualidade de recapagem, dependendo da outra carcaça, ela vai ficar pelo meio do caminho. Que é o que a gente vê nas estradas, aquelas borrachas enormes. Você está andando aí, tem aquele borrachão, que é um pedaço do pneu que é recapado a quente, que já foi a carcaça, não era de qualidade, ou o serviço não era de qualidade. Então a recapagem para os caminhões, ela sempre ocorreu, mas sempre nessa perspectiva de reutilização da carcaça, da vida útil da carcaça. Para os carros de passeio é aquela preocupação. Você não guarda a sua carcaça para mandar recapar. Você vai comprar um pneu recapado e você imagina que a procedência daquela carcaça realmente tem uma segurança.
mas você não sabe o que sofreu aquele pneu, quantas guias ele pegou, o que aconteceu com ele, o que foi feito. Você não tem ideia, muito menos, né? E aí tem essa questão da garantia que eu não sei até onde vai. Mas eu vou chamar para uma outra questão que o ano passado comentamos aqui, que era quanto ao pedido referente à venda de pneus e de recapagens para os terceiros, para os caminhoneiros terceirizados. As grandes empresas de transporte estavam comprando os pneus e vendendo eles mais barato para aqueles que prestavam serviço de terceirizados. O pessoal reclamou lá no Congresso e queria que fosse proibido que as empresas comprassem os pneus para revender, para repassar para os caminhoneiros, porque isso estava afetando o comércio. Como? Só porque a empresa compra em maior quantidade, compra mais barato e repassa mais barato para o caminhoneiro? Não é possível? Aí agora vão atrás de imposto. Tal da isenção. Então, assim, não precisa muita coisa, não. É só você fazer a leitura de lá de trás para cá, você vai entender como é que a banda toca. Sim. Como sempre no Brasil, ninguém ataca realmente o problema, né? Vai só tratando sintoma, até que o paciente morra. É basicamente isso. E o que acontece com essa questão dos pneus é, mais uma vez, é mais do mesmo. Infelizmente é mais do mesmo. Porque se o pneu novo, produzido por uma fábrica, não tivesse tanto imposto, ele não custaria tão caro e não precisaria desse tipo de gambiarra. Essa que é a grande Lembrando verdade. que um pneu de caminhão, você compra 4 pneus de carro. Exato. Aos valores, gente. Então é absurdo. Diferença, Eu concordo com o Júnior. Se tirar os impostos da borracha, o caminhão vai rodar mais macio e os carros com mais segurança. 10h58, próxima matéria. Cai a prova Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também ontem o projeto de lei que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o PROFERT, de autoria do senador Laércio Oliveira. E o PL 699 de 2023 recebeu o relatório favorável do senador Eduardo Gomes e segue para a Comissão de Agricultura. O texto concede uma série de benefícios tributários para incentivar a produção de fertilizantes no país. Empresas beneficiárias do PROFERT podem adquirir máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, além de materiais de construção para usar ou incorporar no projeto de infraestrutura da produção de fertilizantes com suspensão de alíquota zero ou isenção dos seguintes tributos. Vamos lá. PIS/PASEP, contribuição para financiamento da Seguridade Social, CONFINS, imposto sobre produtos industrializados, IPI, e imposto de importação. A prestação ou importação de serviços destinados ao projeto e alocação de máquinas e equipamentos tem os mesmos benefícios em relação ao PIS/PASEP e à CONFINS. A importação de serviços também conta com a alíquota zero do imposto de renda retido na fonte e, quando o serviço se relacionar à exportação das marcas e patentes ou fornecimento de tecnologia e assistência técnica sob a contribuição de intervenção no domínio econômico, o CID. O projeto ainda prevê a não incidência do adicional de frete para a renovação da marinha mercante sobre as mercadorias destinadas aos projetos aprovados pelo PROFERT. A taxa é recolhida pela Receita Federal sobre o valor do frete cobrado pelas empresas de navegação que operam nos portos brasileiros. Os benefícios tributários podem ser usufruídos pelas empresas durante 5 anos. O texto original previa a vigência do benefício a partir da publicação da lei futura. Uma emenda sugerida pelo relator alterou esse dispositivo. A nova regra valeria a partir do primeiro dia do ano seguinte a cada data publicada da lei. Agência Senado. Antes de vocês fazerem um comentário, eu vou fazer uma breve colocação aqui. Conversando com essa questão, o pessoal do Sindicato dos Químicos e tudo mais, eu fiquei a par há alguns anos da real situação da indústria fertilizante no Brasil. A indústria fertilizante ela fornece em torno de 30% da necessidade real do país. Só que ela vem sendo desmotivada porque o fertilizante importado chega aos portos com alíquota zero. E o fertilizante produzido no estado de São Paulo, ele já sai com 18% de ICMS. Então, como a indústria ela vai conseguir crescer para atender o mercado nacional? Por isso, nós dependemos tanto dessa questão da Rússia e de outros países. O hemisfério norte, quando está lá nevando, que não planta nada, as fábricas viram toda a produção para o hemisfério sul, ou seja, visando os países que estão em um clima favorável ao plantio e o consumo de fertilizantes. Ora, a cidade de Cubatão tinha uma planta
uma das suas plantas de produção de fertilizante, migrou para outro estado pela disputa fiscal. Como nós vamos intensificar isso com esse tipo de medida? Onde eu estou isentando a importação, onde eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Como? Nós precisamos incentivar a indústria nacional. A produção de fertilizantes no país, ela precisa aumentar. Se for trabalhado isso de forma séria, nós podemos alcançar aí, em pouco tempo, 50%, 60%, 70% do consumo nacional e ter uma autonomia. Com vocês. O Brasil, ao lado da China e dos Estados Unidos, é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A segurança alimentar do mundo passa pelo Brasil e isso ninguém duvida. Dito isso, eu trago aqui que o Brasil, para ocupar esse lugar, né, de celeiro do mundo, como dizem, ao lado da China e dos Estados Unidos, precisa importar 80% dos fertilizantes. 80%. É muito, ou seja, 20% só produzido aqui. Então, muito bem dito pelo Márcio, precisa se voltar aos olhos para essa indústria dos fertilizantes. Aqui no Polo Industrial de Cubatão é um ótimo exemplo, onde tínhamos, se tem alguma coisa ainda ou não, mas capaz de produzir muita coisa, mas que acaba não produzindo por conta disso, né? De guerra fiscal, de outros entraves que acabam prejudicando essa produção. A loucura tributária nacional não tem limites. Essa que é a grande verdade. O Brasil ele consegue construir essas distorções em que a gente não sabe para onde que vai correr com tudo isso. Eu não consigo entender realmente toda essa questão tributária, porque nós estamos aí às portas de uma reforma tributária e parece que nada disso é incluído. Essa questão que o Márcio bem citou aí sobre a disputa fiscal entre os estados é outra loucura. A gente não... No fim das contas, ninguém consegue se desenvolver. Essa que é a grande verdade. Qual que é a grande vantagem de você manter uma indústria no Brasil? É complicadíssimo. Você tem uma série de entraves que não são só tributárias, mas são trabalhistas, são de outras ordens, que complicam a vida de quem deseja empreender no Brasil. Então, é uma situação para lá de complicada. Sobre essa questão específica, teve um ponto ali que fala sobre o adicional de frete para renovação da Marinha Mercante. Esse mesmo imposto ele foi reduzido até dezembro de 2022 em 50%. Aí agora você já tem mais uma alíquota que é reduzida por conta desse pedido de isenção. Então me parece de novo aquela história do que chorou o mamu, né? Alguns setores vão lá, pedem, choram e mamam. Só que precisa todos os setores ficarem gritando e chorando. Até quando a reforma tributária vai demorar para atender todos esses pleitos? O Brasil não aguenta tanto imposto. E aí, Júnior, eu pergunto, você bem tocou, eu estou reduzindo o imposto sobre o produto que chega, sobre o transporte, o produto que eu estou importando. Eu reduzo esse imposto, eu torno a indústria nacional ainda menos competitiva. Exatamente. Então eu só estou favorecendo a importação. Exatamente. O agronegócio fala, eu preciso importar. Agora, o que a Denise falou foi muito bem, né? O Brasil é o celeiro no mundo. Dito também, eu me lembro na voz de Tancredo Neves. Quantos anos depois de Tancredo e nós não conseguimos melhorar os fertilizantes? Já estamos no 2023. Não conseguimos melhorar os fertilizantes, né? Muito pelo contrário, reduzimos a nossa capacidade de produção nacional. Sim. É uma vergonha. Vergonha. Então, antes de fazer, vamos incentivar a indústria 4.0, melhorar a nossa indústria de fertilizantes. Para quem viu o polo industrial, o petroquímico de Cubatão, viu aquela imensidão, eram tantas as fábricas de fertilizantes que existiam, produzindo. E agora... A coisa foi diminuindo, reduzindo, não é? Olha, em meio a citações aí de pessoas históricas, eu vou citar de novo aqui, de mais de um século atrás, a fala do Charles de Gaulle, general francês. O Brasil não é sério. Infelizmente, ele não é sério. E nós seremos o eterno país do futuro. Quer ver só mais uma distorção? No Nordeste há a produção de pás eólicas. São super úteis. A boa parte da energia gerada na Espanha, por exemplo, vem de pás eólicas. O Brasil tem espaço suficiente para gerar muita energia eólica, só que muitas vezes a pá eólica que sai do Nordeste e viria para cá, para o sul do país, você não consegue ter uma vantagem econômica para promover este transporte. Tem coisa que vem da China
e é mais vantajoso do que vir daqui. Não é fácil mandar lá para lá e comprar de volta? Como é que pode uma situação Vamos dessa? mandar para a China e comprar de volta? Eu não consigo compreender um país que tem 7.000 quilômetros de costas e não explora. A Onde Petrobras nós vamos entrou com chegar um com isso? pedido para poder utilizar a energia eólica. Já fez um pedido lá, embora não tenha nada determinado, mas já fez um pedido, se antecipou. Vamos ver, né? Vamos ver. Até ver como é que Olha, isso vai eu ser. sinceramente espero que tudo isso dê certo, que o Brasil produza as pás Mas no eólicas mar, que né? sejam utilizadas, mas vamos fazer, gente. Não A tem gente lei tem que pra parar. isso, já pediu. Nós temos que parar com esse negócio de ser o eterno país do futuro. O Brasil precisa ser o país da execução. Tudo bem que eu não entendi. Energia eólica, energia elétrica, a Petrobras não teria nada a ver, né? Seria outra coisa, né? Mas, fazer o quê, né? Tudo é lucro. 11h07, próxima matéria. Aprovado o estudo de implante cerebral em humanos com paralisia. A Neuralink, uma startup que desenvolve chips para que vai poder recrutar humanos para iniciar testes de implante cerebral para casos médicos. A empresa informou que recebeu ontem a aprovação de um conselho de revisão independente. As pessoas com lesões na medula espinhal, cervical ou esclerose lateral amiotrófica podem qualificar-se para o estudo que durará 6 anos. A partir desta semana, a Neuralink, que é do multimilionário Elon Musk, pode começar a recrutar humanos para o primeiro teste de implante cerebral. O dispositivo é uma interface cérebro-computador dirigido para pacientes com paralisia. Ainda não se sabe até o momento o número de participantes que poderão se inscrever no ensaio clínico, mas já foram reveladas as características dos candidatos: doentes com paralisia devido à lesão da medula espinhal cervical ou esclerose lateral amiotrófica. Em comunicado, a Neuralink explicou que o estudo usará um robô para colocar cirurgicamente o implante de interface cérebro-computador em uma região do cérebro que controla a intenção do movimento. O objetivo é iniciar e permitir que as pessoas controlem um cursor ou teclado de computador usando apenas os seus pensamentos. Segundo a Reuters, a Neuralink esperava receber aprovação para implantar o dispositivo em 10 pessoas. Porém, estava negociando um número menor com a Administração de Medicamentos e Alimentos, a FDA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, após a agência ter levantado as preocupações de segurança, segundo relatos de funcionários. Entretanto, não se sabe quantos pacientes a FDA aprovou ou quando e onde o ensaio será realizado. De acordo com especialistas, o caso do implante cerebral demonstre ser seguro para o uso humano, levará mais de uma década para que a empresa obtenha autorização de vendas. A informação é da agência Reuters. Que avanço, hein? Sim. Que avanço, que notícia espetacular. Isso é muito bom. Que notícia espetacular. A ciência, a tecnologia voltada para a qualidade de vida e para a necessidade da vida humana. Espetacular. Exato. Parece que aqueles filmes que a gente assistia na infância, né? Que robôs falavam e faziam tudo, tá mais perto do que a gente imagina. A verdade é que a medicina biomédica, que a gente chama, né? E existe especialização hoje em dia de engenharia apenas voltada para essa área. Então, a engenharia biomédica é uma das áreas que desenvolve esses robôs que a gente vê. Hoje em dia, robôs operam, fazem cirurgias muito melhor do que o ser humano, por exemplo. Muito mais firmeza. Muito mais firmeza, com muito mais técnica. No Hospital Albert Einstein mesmo, e falo porque minha filha trabalha lá, muitas das cirurgias, ela trabalha no setor da ortopedia, então tem robôs maravilhosos e eles fazem muitos trabalhos e tem um setor só para desenvolver essa parte e a tecnologia voltada para isso. Obviamente é uma medicina de ponta que infelizmente para nós mortais aqui ainda não é acessível, mas que, como eu disse, é de ponta, com tecnologias vindas de fora e a serviço da saúde, o que é muito bom. Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas da esquerda falavam: meu Deus, esse Elon Musk, muita coisa, tratavam Malvadão. ele como maluco, malvadão, aquela coisa toda. Que existam mais malucos e malvadões como o Elon Musk, de produzir, de bancar esse tipo de pesquisa, né? Que faz com que a tecnologia seja uma aliada do ser humano. Muita gente fala sobre implante, chip, essas coisas todas, mas quando causa realmente um bem-estar da
pessoa ter seus movimentos aí, ter uma melhor qualidade de vida, é para isso que a tecnologia serve. É para isso que esses bilhões precisam sim ser investidos. Agora, sobre aqueles malucos de esquerda, esses malucos de verdade, né, que condenam qualquer tipo de bilionário, etc e tal, tá aí, ó. O cara tá produzindo alguma coisa para lá de útil. E você, tá produzindo o quê? Lembrando que aquilo que a Denise falou, né? Isso não é para os mortais ainda. Mas Ainda, assim mas chega. como os Exato. celulares não eram para os mortais, Sim, assim como sim, várias sim, tecnologias não eram para os mortais, os carros inteligentes não eram para os Exato. mortais, com os carros com controle manual de câmbio aqui no volante não eram para os mortais, e que acaba, depois de alguns anos, seguindo Sim. para todos no mundo, né? Ou uma grande maioria, e ofertando isso, claro, nessa condição. Então, é sim bem-vinda. É uma notícia excelente. É uma Excelente. notícia muito Imagina boa. você ser portador de uma paralisia total no corpo, ou ainda que parcial, e ter a oportunidade de conseguir se expressar, voltar ao seu ter de volta os seus movimentos, né? Certamente. Isso é uma iniciativa positivíssima. Muito bom. É gostoso fechar o programa com... Parabéns é a última, ao Maria Elon Clara. Musk. Fechar... O Elon Musk não estava discutindo aquela questão da internet? Queria colocar uma internet via satélite para todo mundo? Já tem, né? Já Na tem? verdade, Já a tem? Starlink ela funciona muito bem, inclusive aqui no Brasil. Ela Já tem no Brasil aqui Sim, também? você consegue ter um receptor. Aliás, em áreas agrícolas, você consegue ver aquele receptor muitas vezes nas picapes. Os caras estão lá com aquela picape lá e ela vai se adequando. Aquilo é via satélite mesmo, É via né? satélite, a internet por via satélite. Via é um negócio satélite. muito bacana mesmo. Legal, não, mas será que o preço deve estar muito caro, né? Pois é. Por enquanto. Então vamos ver, quanto mais serviço for... Conforme vai ampliando, o preço vai baixando, na mesma proporção. Esse emaranhado de fios que a gente vê pendurado nos postes, que Quem tá uma sabe, vergonha. né? Olha, é meu Tá uma sonho que eles vergonha. acabem. Eu acho a coisa mais linda quando você passeia pela Europa e você não vê aquela fiação aérea. Além de horrível, aquilo lá é muito perigoso. Em um vendaval, uma batida de um carro, alguma coisa, você causa um risco desnecessário, além da questão da manutenção. Então, Chamar a atenção das autoridades, viu, Júnior? Porque essa questão dos cabos, muitos deles já não estão operantes mais e estão lá pendurados. Sim. exato, na verdade são verdadeiros varais. É uma coisa horrível. E assim- Além de ser esteticamente feio, é perigoso. Porque se a empresa pagasse pelos cabos que está instalado, né, eu acho que deve ter um imposto sobre isso, ela não ia querer estar pagando um cabo que não está utilizando, né? Pois é. Houve um vereador em Santos que ele teve uma ideia que eu entendo magnífica para isso, de cobrar IPTU desses postes. Em um primeiro momento, essa cobrança de IPTU ela esbarraria numa questão constitucional tributária, dessa loucura tributária nacional. Mas, com a famigerada reforma tributária, pode ser que essa hipótese exista. Aí eu quero ver como é que, se ninguém vai querer investir, mas a gente sabe como é que funciona a coisa aqui no Brasil. Tudo que é pelo bem da população acaba se dando um jeitinho e deixando de lado. Porque é vergonhoso ver o estado que se encontra aos postos, essas ligações de postos. São fios caindo. Vendaval, então, são pares de fios caindo, cabos que são prejudicados. Quer dizer, tá uma bagunça. E esteticamente é muito feio, né? Tá uma bagunça. Quem é o responsável por isso? Acorda, né? Porque tá uma bagunça. É verdade. 11h14, chegamos ao finalzinho? Chegamos ao final do Virtualismo de Já hoje, tá. olha só. Voamos. Fiquem à vontade. Eu vou aqui me despedir de quem, né, da nossa audiência e aproveitar para fazer coro aqui com meu amigo santista e dizer que estamos firmes, santos, tá? Torcendo até o final e espero de verdade que o resultado do último jogo não seja apenas aquela melhora da morte, né? Quando o doente melhora para depois vir a óbito. Eu prometi Tamo que ia junto na torcida. fazer alguns comentários sobre o Santos Futebol Clube, né? Graças a Deus a gente conseguiu ganhar um jogo, parece que há um fio de esperança aí e que o Santos ele vai realmente reagir. Fico muito feliz, aliás, a torcida ficou muito feliz, estava esperando tanto por uma vitória que eu vi gente vibrar como se fosse uma final de campeonato. Mas eu queria fazer só um comentário aqui rápido sobre essa administração do Andrés Rueda, né, e o desastre que aconteceu no Santos nos últimos 3 anos. Nós disputamos aí para não cair nos últimos 3 anos. É um negócio assustador, um time do tamanho do Santos fazer isso. E não só isso, se falou muito, vamos pagar contas, só que acabou se gastando mais. O Santos gastou mais em contratações do que o Botafogo. Então, quer dizer, tem alguma coisa muito errada acontecendo no Santos. E para piorar,
nós temos aí um atraso do nosso estádio, que seria a nova Vila Belmiro, que deveria ter começado junto com o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, que está pronto, e o nosso não saiu do papel. Então, parece que quando as coisas querem acontecer, quando você tem gente competente para fazer, as coisas acontecem. Agora, o que não é o caso da nossa região e, infelizmente, do Santos Futebol Clube, mais uma vez, não aconteceu. Que essa esperança ultrapassa a segunda. É isso aí. Ultrapassa a segunda. Obrigada, E fique na primeira. Fique na primeira. Ultrapassa a segunda. E é o que você falou, o torcedor sofre e diante de uma situação onde as vitórias não aconteciam, uma vitória que seja, né? Principalmente sem o grande, com as mudanças, demissões e mudanças, e o time ali na base, na raça, trouxe a vitória. Isso é uma um calma, alento para o coração santista. Né? Acalma o coração, né? Que por hora está acalmado, né? Que dependa só dele, que não dependa de outros. Exatamente. Para cima, Santos. Para cima, Santos. 11h17, agradecendo a Denise, Obrigada. agradecendo ao Júnior Santista, agradecendo a Maria Clara. Daqui a pouquinho você tem acesso à reprise e também aos cortes, os drops do Virtual News. No site e também nas redes sociais, YouTube e Facebook. Desejando a você uma excelente quarta-feira. Lembra que eu falei? Sociedade organizada? Se organize. Só vai fazer bem a você e aos seus. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã. Mais um Virtual News, se Deus quiser.